Olá, olá. Com muito prazer que nós vamos estar continuando o capítulo 12, a partir do versículo 36. E esse vídeo vai ser fantástico, porque a gente vai saber por que Jesus é a luz do mundo, por que as pessoas muitas vezes tropeçam, né, na vida ou na vida espiritual. Vamos saber também por que Jesus falou que Deus fechou o coração de certas pessoas para reconhecê-lo como Deus, como Messias, tá? Então, esse vídeo está incrível. Nós vamos estar falando para vocês versículo a versículo, vamos estar estudando e se aprofundando ainda na palavra de Deus, né? E vamos ver qual que é o versículo mais importante também desses versículos do 36 ao 50. Então vai ter muita coisa legal, muita coisa importante, muita informação importante para nós que somos cristãos, que realmente cremos em Deus. Então vamos começar aí pelo 36. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para que não serem expulsos da sinagoga. Então, às vezes parece contraditório, né? Jesus veio para salvar, mas Deus fechou o coração deles, né? Bom, não é contraditório. Pelo que a gente foi estudar mais a fundo, é a mesma coisa que quando alguém te dá um presente várias vezes e essa pessoa recusa. Recusa, 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 até chega uma hora que você para de oferecer aquele presente. É a mesma coisa nessa situação. Deus se revela, se mostra, faz milagres, se mostra na natureza, e a pessoa sempre negando, negando, negando. Chega uma hora que Deus simplesmente não se revela mais. Assim, o coração das pessoas ficam tão duras que mesmo com evidências claras, com fatos, a pessoa simplesmente ela não crê mais em Deus, não acredita mais em nada. A fé dela realmente então Deus ele permite o livre-arbítrio, né? Então isso é uma coisa importante. Então se você que está ouvindo essa palavra agora nesse momento e não tomou uma decisão por Deus, ainda dá tempo, né? Sabemos que Jesus vai voltar, ele vai nos resgatar, e o que acontece é que simplesmente as pessoas elas precisam abrir seus ouvidos, né? Então, se você já no seu trabalho alguém falou de Deus para você, se alguém realmente se você já ouviu na televisão, se você já ouviu um pregador na rua, Deus tá conversando com você, Ele está se revelando a você, né? Então, se você tem falado, essas igrejas só querem dinheiro, pastor faz coisa errada, padre também, então o seu coração vai se fechando, e é exatamente isso que o inimigo quer, que o seu coração se feche e você não mais escute a palavra de Deus. Então, ele falou aqui também dos líderes, né? Porque assim, naquela época,
O judaísmo era muito forte, né? Principalmente com fariseus, saduceus, e eles mandavam na comunidade, né? Então, se você era expulso da sinagoga, simplesmente sua vida tinha acabado, porque se não ia ter mais uma rede social, pessoas, você ia sair da sociedade, não ia ter mais emprego, não ia ter mais amigos, as pessoas iam te recriminar, você seria totalmente excluído do grupo. Então eles preferiam ficar com, com os judeus, com os fariseus, do que seguirem Jesus, né? Então a gente vai ver isso nos finais dos tempos, quando você vai ser interpelado, você vai seguir Jesus, ou você vai assim, vai ser morto, por exemplo. Então vai chegar uma hora que assim os tempos estão caminhando para isso, né? Onde você é um seguidor de Jesus ou você segue o anticristo. Mais para frente isso vai acontecer. Então você tem que ser muito bem pautado, né? Você tem que realmente ver em quem você crê, né? No que você quer. Você quer a aceitação do mundo ou a de Deus, né? Então isso tem que ter um aspecto muito profundo do seu relacionamento com Deus, né? Não é um relacionamento raso. Não é de você simplesmente ir na igreja e bater o ponto. É muito mais profundo que isso. E as pessoas, mas como que eu acesso a isso, esse aspecto da profundidade do relacionamento com Deus? Primeiro, você tem que se converter. Então, sente com alguém, um pastor, para ele te contar sobre os aspectos da salvação. Observe o que ele está te explanando. Tem que ser uma pessoa também que seja com um testemunho muito bom, né? Não pode pegar qualquer pessoa. Então, quando a pessoa estiver explanando para você as boas novas, o evangelho, a salvação, observe cada ponto do que ele estiver te falando, né? E aí, quando ele realmente chegar na hora da oração, você ore a Deus. Quando você orar a Deus, simplesmente o seu coração ele vai mudar. Você vai sentir uma paz. Deus começa a falar mais com você através da palavra dele. Quando você ora, quando você pede direção, ele vai começar a falar com você, ou através de pessoas, ou no seu coração, ou te dando paz para tomar uma determinada situação. Então você vai perceber que a sua vida ela vai tomando um outro rumo, diferente. Você vai deixar as coisas erradas, você vai querer estar com pessoas boas, em locais bons, né? Então tudo isso conta, né? Apesar de tudo, então aqui, 44. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Em Deus, né? E quem me vê, a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir a minha palavra e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus é como se fosse uma lanterna, né? No meio da noite. Você seguindo a lanterna, você não vai tropeçar nas pedras, você não vai tropeçar nos galhos, você não vai cair no buraco. E se você não usar a lanterna, ou seja, você sair fora da lanterna, do caminho, você vai tropeçar, você vai cair, você vai ter problemas, né? Então, o que Jesus está falando aqui é que Ele é a luz, Ele é o exemplo, Ele é o caminho que leva a Deus. Então, você tem que seguir essa luz, né? Se você
sair fora dessa luz, você vai ter diversos tipos de problemas, tanto aqui na Terra quanto também na eternidade. Quem me rejeita a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então ele fala que as palavras de Deus vão julgar quem não andou segundo o que ele fez. A gente vai ver com relação à parte do lavar os pés, né? Onde Jesus lavou os pés dos discípulos, onde Jesus ele mostrou e falou palavras ali que a gente deve seguir, né? Então, Deus, através da sua palavra, ele deu direcionamento. Então, essas palavras vão julgar você. O que você está fazendo, o seu procedimento. Então, tudo isso vai ser colocado no dia do juízo, né? A gente sabe que quem vai passar pelo juízo não são os convertidos, mas serão aqueles que não se converteram, aqueles que não são ovelhas de Jesus, aqueles que não ouviram a voz de Jesus. Então ele vai falar, olha, eu falei isso, isso e isso, e você não seguiu. Né? Eu demonstrei isso, isso e isso, e você não seguiu. Por isso vem a condenação. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. Então eles são um, né? Jesus e Deus, Pai. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, porque o que eu falo como o Pai me tem dito. Então eles são um, né? Então, quando a gente começa a seguir Jesus, a gente vê que é importantíssimo a gente seguir o que Jesus ele manda, né? Tá? Mas o que é o mais importante que a gente pode tirar do que a gente leu? É que Deus é a luz. Ele deu exemplo e se a gente não se converter, a gente vai ser julgado por tudo aquilo que ele falou e fez. Principalmente pelo que ele falou, né? Porque aqui está bem claro naquilo que ele falou. Então, se você tem ouvido a palavra de Deus repetidamente e você tem negado ouvir a palavra de Deus, vai chegar uma hora que Deus vai parar de falar com você porque o seu coração vai estar tão duro que qualquer coisa que acontecer você não vai crer. Então, se você já ouviu falar da palavra de Deus e você ainda não entendeu, procure um pastor, procure uma pessoa que vai realmente te explicar direito. Observe cada palavra que ele falar. E aí, se você sentir no seu coração de orar a Deus, ore, e você vai sentir a sua vida ser transformada. Você vai passar a ler mais a palavra de Deus, vai querer pregar a palavra de Deus, testemunhar de Deus, viver como Jesus, né? Não que a gente vai ser perfeito, muito longe disso, mas a nossa vida vai ser transformada para melhor. Você vai ter mais paz, por quê? Porque o Espírito Santo vai estar dentro de você, ele vai te guiar. Jesus prometeu que se você o seguir, ele vai estar com você te guiando. Tá ok? Então eu espero ter contribuído aí para o seu crescimento espiritual. Espero que vocês que não tomaram ainda decisão, abra o seu coração e ouça a palavra do Senhor. Tá ok? Então espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual. E ficamos por aqui e vamos continuar o capítulo 3 no próximo vídeo. Até mais!